Assuntos eu não tenho nada para colocar, não sei que alguém queira colocar. Eu tenho uma coisa que tem que falar com a Denise, a questão da água. Ela escrita se pode ser carga de troca. Você não tem que aprovar a ata anterior? Sim. Então, não dá para ir seguindo isso aí? Não, já vou começar já. Senão atrasa aí, deixa eu ficar infernizando a vida. Ah, tá bom. Boa noite. Agradecer aí a presença de todos mais uma vez, né? Pessoal aí do Conselho, suplentes, os titulares, sociedade civil, compareceu hoje. Informar que está sendo gravado a reunião, né? Em vídeo e em voz, tá certo? Fazer uma correção aqui, inicialmente, que nós publicamos a convocação e a pauta desta reunião, e houve um erro material quanto à questão das datas dos requerimentos que foram entregues para mim, para serem encaminhados para o CMPU. Né? Nós colocamos a data errada e eu vou corrigir aqui, né? O requerimento do senhor Vitório Zotino, estou sem óculos aqui, que foi entregue para mim no dia 27/9 e não no dia 5/10, como constou na pauta. Né? A leitura e encaminhamento do requerimento do conselheiro Silvio Tadeu Pina, que foi entregue para mim no dia 29/9 e não no dia 5/10, como constou na pauta. Tá certo? Dando prosseguimento à pauta, à nossa reunião aqui, nós vamos fazer a leitura. Antes de mais nada, todos assinaram a lista de presença? Seria importante aqui hoje a gente já conferir, já que nós vamos ter deliberações, quem tem direito a voto aqui. Seu nome está aí, Lindão? Vamos lá, dando sequência aqui. Só vou fazer uma breve chamada de quem está aqui, para a gente ter o controle de quem vai ter direito a voto hoje, tá bom? Então, representando aqui o setor imobiliário, o Lauro. Tá ok. Aí vi o Elvio, Alexandre. Você quer marcar, Fer, que está ausente? Depois. Representando o setor de serviços e transportes, comércio e transportes, o Jair Catelano e o Ivan. Então, o de Jair como titular hoje, o Ivan está como suplente e o Ivair vota. O João de Jair vota. Do setor agrícola não tem ninguém, José Ricardo Azolim, Gilberto Braz de Toledo. Da categoria de profissionais de desenvolvimento urbano, Saul Braga. E o seu suplente está aí, o Francisco Barijan. Então, só que conste que o Saul tem o direito a voto. Profissionais de direito urbanístico, a Bianca von Zuben, Levitali está aí. E o José Luiz Gugelmin, não. Entidades ambientais, Marcelo Elston. Hamilton não está. Representando aqui a macrozona de urbano ambiental, o Miguel Ângelo de Jesus, está aí. O suplente, a Luísa, não está. O Rafael Previtali, da macrozona de proteção ambiental, está aí. O Márcio Afonso não está, que é o seu suplente.
Representando a zona exclusivamente residencial, o senhor Silvio Tadeu Pina, está aí. E o Marco Aurélio Páfaro também está? Não está. Está. O senhor Luiz Danilo Catelano, representando a Zona Central e Expansão Urbana. E o senhor Renato Pataro, seu suplente está aí. Então, com direito a voto, Luiz Catelano. Larissa Mendes Rossini, Zona de Desenvolvimento Diversificado 1, está aqui. Suplente ausente, Luiz Douglas Dias. Josefa Alves Gabriel e Maricélia Vânia Nunes Alves não estão. Zona de Desenvolvimento Diversificado 2. Elizabeth Rebustini, está lá, representando a Zona de Desenvolvimento Diversificado 3. E a sua suplente Rosemira Viel está ausente. Do Poder Público, eu estou aqui, Fabiano, representando a Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Fernanda, minha suplente, que vai me secretariar hoje. Da Secretaria de Assistência Social, a Cristina Mazon não está, a Karine está aí. Ela está só fazendo uma ocorrência ali, que teve um morador de rua que passou mal, ela foi ligar para o SAMU. Eles vieram aqui pedir para a gente. Da Secretaria de Desenvolvimento de Defesa Social e Mobilidade Urbana, o Jason está aí, suplente. Titular, o coronel, não está. Carlos Eduardo Diniz, da Secretaria de Justiça. O Édolo, suplente, não está. Jaderson José Espina, da Sanebave. Está aí. Marcos Faria, suplente, não está. Oswaldo Pisolato não veio hoje, mas a suplente dele está aí, a dona Lívia, diretora do Meio Ambiente. Lucas está aí, Secretaria de Serviços Públicos. O Caio está ausente. Queria constar aqui a presença de membros da sociedade civil que assinaram a lista. Regina e a Elizabeth. Obrigado pela presença aí. Vamos dar início aqui, gente. Continuando a reunião, eu vou passar a leitura dos requerimentos que foram me entregues, tá? E depois, na sequência, eu vou colocar em votação o encaminhamento ou não desses requerimentos ao CMPU para serem deliberados, tá ok? Se eu não falei, eu vou falar novamente. A reunião está sendo gravada, né, e em áudio e vídeo. Temos aqui um documento que foi entregue pelo senhor Vitório Zottino, no dia 27/9. Vou fazer a leitura dele. Ao senhor Fabiano Fiore, presidente do Conselho do CMPU, referente à representação movida contra mim pelo senhor Silvio Tadeu Pina por ameaça à sua integridade física. Peço a vossa senhoria a gentileza de ler para os conselheiros esta missiva, a qual vem esclarecer os fatos que deram origem a esta representação em anexo. Como cidadão, tenho participado das reuniões do CMPU, acompanhando os trabalhos dos conselheiros, como no dia 24 de agosto de 2022. Nesta referida reunião, onde vivenciei uma discussão acalorada entre o senhor Silvio Tadeu Pina e o senhor Carlos Eduardo Diniz, o qual foi chamado de mentiroso pelo querelante durante uma explanação em resposta a uma pergunta. Tal fato motivou o aumento da temperatura devido ao comportamento inadequado do senhor Pina, fato esse que ocorre corriqueiramente nas reuniões dos conselhos em nossa cidade. Conhecedor dos inúmeros embates entre o senhor Pina e os conselheiros, em função da sua posição contrária ao plano diretor, os quais vive repetidamente fazendo ilações sobre o caráter dos mesmos, além de promover o pânico junto à sociedade, através de afirmações catastróficas para o futuro no município. Procurei apaziguar os ânimos, buscando falar com o senhor Pina, aconselhando-o a sair da reunião para evitar o pior. Ato contínuo, fiz o mesmo em relação ao senhor Renato Pataro, buscando desta forma assegurar a integridade física dos dois. Não fiquei surpreso com esta representação, mas lamento que o indivíduo
desprovido de ética e de um mínimo de civilidade, possa fazer parte de algum conselho, quando há de forma evidente a obstinação de fazer valer sua opinião, custe o que custar. Venho, através desta carta, manifestar minha indignação diante de tamanha calúnia, visto que todos os senhores testemunharam o ocorrido, e evidentemente podem validar o que afirmei acima, em relação ao caráter e ao comportamento do senhor Silvio Tadeu Pina. Deixo registrado o meu apoio ao senhor Carlos Eduardo Diniz, lamentando que tenha sido agredido moralmente no desempenho de sua função durante essa reunião do CMPU, bem como estarei acompanhando os trabalhos deste conselho por acreditar na integridade ética e moral dos seus membros, com o objetivo de melhorar continuamente a qualidade de vida em nosso município. Desde já agradeço essa possibilidade de manifestar, estando proibido por determinação legal, a qual julgo improcedente, mas, como é sabido, a ordem judicial se cumpre, mesmo sendo uma prática abusiva, praticada ad nauseam, até causar náusea, pelo senhor Silvio Tadeu Pina, como estratégia de barrar a qualquer custo o andamento do plano diretor em nosso município. Vinhedo, 27 de setembro de 2022. O requerimento está aqui com os documentos anexos disponíveis para consulta. Só deixar claro que esse requerimento ele não vai ser, obviamente, encaminhado ao CMPU, porque o senhor Vitório ele é um membro da sociedade civil e não do conselho, então eu não vou encaminhar esse tipo de requerimento à apreciação do conselho para ser deliberado, é apenas a leitura, tá certo? E se alguém quiser falar a respeito disso, desde já abra a palavra, desde que breve, aos conselheiros, por favor. Pessoal, vou pedir para que, quando se fizer a manifestação, seja feita ali no microfone, no pedestal, porque está sendo gravado. Boa noite a todos. Eu quero dizer o seguinte, que é lamentável a gente estar aqui à noite, perdendo tempo, todo mundo trabalhando, né, com seus deveres, tudo, né? Era para a gente estar aqui discutindo para ter uma cidade melhor, né? Com projetos, andamento, e a gente tem que estar aqui questionando atos, denúncias, difamações de conselheiros que fazem parte desse conselho, para a gente poder trabalhar de uma forma legal, democrática, mas que não está acontecendo isso desde a revisão do plano diretor, porque quem começou lá em 2015, que são 7 anos de revisão de plano diretor, estou falando que são pessoas já um pouco conhecidas aqui, que usam da justiça o tempo todo para paralisar, que perdem liminares, né, que vão ao Ministério Público falar de forma prejudicial dos conselheiros e de outras pessoas aqui que participam, cidadãos, tudo, e que a gente teria que estar aqui trabalhando, né, para um projeto numa cidade, discutir para uma coisa boa, legal, interesses, posições diferentes, todo mundo tem, isso faz parte, isso é democrático, mas que não está acontecendo. Então, acho que tem que dar um basta nisso, a gente refletir, para que a gente consiga fazer um trabalho bacana e que dê continuidade. É isso que eu estou falando. É lamentável. Lamentável. Está registrado. Gente, só vou pedir perdão aqui, pela pauta aqui, eu comecei lendo o requerimento, mas, na verdade, é a leitura e aprovação da ata da reunião do dia 24, né? Que ela foi encaminhada por e-mail a todos os conselheiros. Houve a manifestação de um conselheiro, que foi o Marcelo, pedindo uma correção na ata, foi feita essa correção, e ela foi publicada na edição do dia 9/9 no Diário Oficial do Município. Eu vou aqui pedir aos conselheiros, se for necessária a deliberação, para dispensar a leitura da ata, que ela é bem extensa, uma vez que ela já tinha sido encaminhada a todos os conselheiros. Se todos concordarem, a gente dispensa a leitura. Pina, tem que falar aqui porque está sendo gravado, entendeu? Boa noite a todos. Eu acho que é fundamental que se leia a ata.
Se vai ser votada a aprovação daquela ata, é importante que todos saibam o que está escrito nela, sem absolutamente nenhuma dúvida. Então, eu faço questão que se leia a ata integralmente e eu peço que o voto seja individual e bem definido. A pessoa que for votar tem que dizer quem é. Isso é importante para que os votos estejam todos na ata de hoje. Quem vai votar a aprovação da ata anterior. Então, por favor, eu peço que seja dessa maneira. Bom, pessoal, em relação ao solicitado pelo Pina, eu vou pôr, Pina, em votação, se a gente dispensa a leitura da ata ou se a gente faz a leitura. Então, eu vou pôr em votação a seguinte pergunta. Podemos dispensar a leitura da ata do dia 24/8? Por favor, os conselheiros que têm direito a voto, titulares ou suplentes, que se manifestem, por favor. Foi aprovado a dispensa da leitura da ata por maioria. Pina, só um minuto. Em relação à questão da identificação do voto, se é nominal, eu tenho que verificar o regimento interno se ele fala que tem que ser ou não. Enfim, eu não sei. Eu acho que é por aclamação e não vejo a necessidade de aqui identificar quem votou favorável, porque foi por maioria e queria registrar também se há o voto, obviamente, contrário, que pede a leitura da ata do senhor Pina, que está registrado. Pois não, Pina, está registrado o voto contrário do Pina. Ô, Pina, como está sendo gravado, e aquele microfone é o que grava a palavra dos conselheiros também, então eu peço que toda manifestação é livre, mas que seja feita aqui no microfone aqui, por favor. Obrigado. Sim, eu sou contrário à aprovação da ata sem a leitura. Obrigado, pessoal. Voltando ao rito da reunião aqui, eu ia passar a ler os requerimentos, então eu já li o requerimento do seu Vitório. Agora eu vou... Oi? Não, a ata... Você votou a leitura, agora você tem que votar. Assim. Tá, foi uma falha. Está aqui, para votar a aprovação da ata. Então, vamos votar a aprovação da ata do dia 24/8. Quem é favorável à aprovação da ata, que se manifeste. Aprovada por maioria. Quem é contrário à aprovação da ata do dia 24, da reunião ordinária do dia 24/8, que se manifeste. Um voto contrário. Quer que registre o nominal? Nominal do seu Pina, um voto contrário do Pina. Vou passar agora a ler o requerimento que foi entregue para mim aqui no dia 29/9, pelo senhor Silvio Tadeu Pina, ressaltando que ele me entregou isso daqui, um requerimento e vários documentos. Então, Pina, eu vou ler o requerimento e os documentos ficarão aqui para consulta, que tem vários documentos que foram protocolados juntos, mas que eu entendo não ser necessários a leitura dos mesmos, porque acho que já está sintetizado no requerimento dele aqui. Ao presidente do Conselho Municipal de Política Urbana, CMPU, senhor Silney Fabiano Mendes Fiore, Silvio Tadeu Pina, brasileiro, arquiteto, portador da cédula de identidade RG número, posso passar, hein? E CPF e tal, residente domiciliado à Rua Jasmim, número 120, Vista Alegre, CEP tal, em Vinhedo, vem muito respeitosamente, com fundamento no parágrafo 2º, item I do artigo 5º do Regimento Interno, se manifestar e requerer ou fazendo pelos motivos fáticos e regimentais a seguir articulados. Na condição de conselheiro titular deste Conselho,
venho à vossa presença, na forma prevista em lei, manifestar repúdio ao tratamento a mim conferido pelo conselheiro Carlos Eduardo Diniz, na última reunião do CMPU, realizada em 24 de agosto último, no qual o dito conselheiro ofendeu minha honra com palavras profundamente ofensivas e de baixo calão, além de ter me ameaçado sem que eu houvesse em algum momento desrespeitado o senhor Carlos Eduardo Diniz, sem que em nenhum momento eu tivesse chamado de mentiroso. Venho aqui esclarecer que a minha saída do recinto naquele momento se deu contra a minha vontade, mas unicamente no sentido de proteger minha integridade física, que estava ameaçada face ao comportamento belicoso, demonstrado pelo conselheiro Diniz. Informo que todo o ocorrido foi gravado em áudio, que já está à disposição da Justiça, em processo próprio para apuração criminal desses fatos, e que pode ser conferida na íntegra através de um link do Google, disponibilizado aqui no link do Google Drive. Aqui tem o link, tá? Causa perplexidade que outros membros do Conselho, como, por exemplo, a conselheira senhora Bianca Previtali, e outros que nem do Conselho são, tenham tomado partido em favor do senhor Diniz, na ocasião, inclusive repetindo palavras ofensivas e ameaças. Além disso, verificou-se que a ata da reunião realizada no dia 24 de agosto omitiu todo o ocorrido, bem como distorceu os fatos, sendo certo que tal ata deverá ser refeita urgentemente por Vossa Excelência, no sentido de consignar os fatos tal como se deram. Isto posto, venho requerer. E tem a intimação do senhor Carlos Eduardo Diniz e da senhora Bianca Previtali para que possam exercer o seu direito à ampla defesa e ao contraditório, nos moldes do parágrafo 3º, item 1, item I do Regimento Interno. Aplique as sanções previstas no artigo 5º, parágrafo 2º do Regimento Interno, do senhor Carlos Eduardo Diniz e da senhora Bianca Previtali, por terem se enquadrado nas condutas descritas nos itens D e C do mesmo diploma. Cancele a última ata da reunião do CMPU do dia 24 de agosto e que seja totalmente refeita, consignando os verdadeiros fatos ocorridos naquele dia. Do contrário, terei que tomar as providências judiciais cabíveis. Termos em que pede espera deferimento, Vinhedo, 29 de setembro de 2022, Silvio Tadeu Pina. Pessoal, então, da mesma forma, aliás, de forma diferente como foi a questão da ata do requerimento do Vitório, esse requerimento feito por um membro titular do CMPU será colocado em votação e encaminhamento do requerimento ao pleno do CMPU para posterior análise e deliberação, já que nós temos aqui que dar o direito amplo de defesa aos acusados aqui. Lembrando que, na sequência, tem aqui um item, né, que foi solicitado pelo Pina, que poderá ser deliberado, que ele pede aqui o cancelamento da última ata, que acabou de ser aprovado, mas como ele está solicitando, nós temos que pôr em votação. E eu entendo que pode ser votado hoje, porque é um item que não depende de ampla defesa aí de ninguém, tá certo? Então eu vou votar aqui os conselheiros que são favoráveis ao encaminhamento do requerimento feito pelo senhor Silvio Tadeu Pina ao pleno do CMPU, que se manifestem. Não, Não, eu vou abrir sim a palavra, eu vou dar a votação e depois eu abro a palavra. Eu vou proceder dessa forma para ficar mais regrado, para ser um pouco mais célere. Então, eu vou pôr em votação o encaminhamento do requerimento do senhor Silvio Tadeu Pina ao Conselho. Quem é favorável, que por favor se manifeste. Vai ter que registrar quantos votos favoráveis foram. Por favor, quem for favorável que se manifeste. Tá. Aprovado por maioria. Algum voto contrário ao encaminhamento do requerimento do Pina ao CMPU? Nenhum voto contrário. Na sequência, aqui ele pede a intimação do senhor Carlos Diniz e da Bianca, esclarecendo que já... conhecendo o teor do requerimento, obviamente, que me foi colocado, eu já deixei uma cópia para a Bianca e uma cópia para o doutor Diniz, né? Quanto ao que foi exposto aqui, queria já entregar a vocês, tá certo? Para depois
que vocês analisem e façam a defesa dentro do prazo regimental de 5 dias úteis, tá? E essa defesa, ela vem aí no dia 26/10, quarta-feira, tá certo? Depois eu vou até reforçar isso novamente no fim da reunião, tá? Sobre o prazo da defesa, e que ele deve ser entregue diretamente para o presidente do CMPU, pode ser entregue diretamente lá na Secretaria de Desenvolvimento Urbano aos meus cuidados. Se a pessoa quiser manter o sigilo do teor para ser lido somente na reunião que nós vamos fazer, na ordinária, aí, enfim, para votação dos encaminhamentos e leitura das defesas, que pode ser entregue em envelope lacrado, tá certo? Diniz, por favor. Bianca, por favor. Tá. Eu só vou pôr. Tá bom, tá ótimo. O outro item, né, que se aplique às sanções previstas, como depende aí, né, de ampla defesa de todos, né? Então esse item ele vai ficar para ser deliberado numa próxima reunião. Quanto ao cancelamento da última ata, Pina, eu julgo importante colocar já em votação agora, porque ela já foi deliberada a aprovação dela, e pode ser toda decisão, né, enquanto no decorrer da reunião ela pode ser revista pelos conselheiros. Então eu vou pôr em votação o pedido do Pina que se cancele a ata da última reunião do CMPU do dia 24 de agosto. Quem é favorável ao cancelamento dessa ata, que se manifeste. Somente um voto favorável ao cancelamento da ata. Eu acho que dispensa a votação dos que são contrários, né? Vamos lá, vamos dar sequência aqui. Só para avisar o pessoal do CMPU que tem aqui, está à disposição também o requerimento que foi entregue pelo Pina. Se eu não me engano, Diniz, eu acho que eu entreguei o original para você e fiquei com a cópia aqui. Depois você só verifica, ou a Bianca. Está batido cópia aí na frente do seu requerimento. Então, esse é o original. Você poderia trocar e pegar a cópia, por favor, Bianca? Obrigado. Tá. O meu lembrete aqui. Requerimento está à disposição aqui. Dando sequência, vou ler agora o requerimento entregue ao presidente, entregue a mim aí pelo Carlos Eduardo Diniz, no dia 5/10, né? Vou passar ali aqui o requerimento. Excelentíssimo senhor Sionei Fabiano Menciori, digníssimo presidente do Conselho Municipal de Política Urbana de Vinhedo. Referência a uma representação, eu, Carlos Eduardo Diniz, brasileiro, casado, advogado, exercendo a função de secretário municipal de Justiça do município de Vinhedo, inscrito no OAB sob número tal, com endereço à rua Humberto Pescarini, número 330, Centro, Vinhedo, com fundamento no regimento interno do Conselho Municipal de Política Urbana de Vinhedo, vem respeitosamente apresentar sua representação contra o conselheiro Silvio Tadeu Pina, brasileiro, arquiteto, qualificação dele, portador da cédula de identidade tal, devidamente inscrito no CPF número tal, e residente domiciliado na rua Jasmim, número 120, Vista Alegre, Vinhedo, em face dos fatos ocorridos na reunião do CMPU, em 24 de agosto de 2022, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos. Dos fatos. No dia 24 de agosto do corrente ano, às 18h16, reuniram-se os membros do Conselho Municipal de Política Urbana, CMPU de Vinhedo, para deliberarem sobre a ratificação e aprovação da ata da reunião extraordinária de 29/6/2022 e deliberarem sobre a substituição de projeto comercial
processo à disposição para consulta mediante agendamento prévio junto à Secretaria de Desenvolvimento Urbano e, por fim, assuntos gerais. Pois bem, aberta a reunião e após a discussão sobre a aprovação da ata da reunião anteriormente realizada, da qual o conselheiro Silvio Tadeu Pina discordou, bem como da aprovação do projeto de substituição da construção comercial referente ao supermercado Tenda Atacado, da qual o conselheiro Silvio Pina também... da qual também o conselheiro Silvio Tadeu Pina também discordou, foi dada a palavra à conselheira doutora Bianca Previtali para a defesa das acusações sofridas pelo conselheiro Silvio Tadeu Pina, a qual dirigiu a palavra ao respectivo conselheiro, dizendo que sentiu-se ofendida por tais acusações, pois o senhor Silvio Pina se referiu a todos os outros conselheiros como o resto, em uma palestra feita em um residencial da cidade, sendo totalmente desrespeitoso com todos os conselheiros do CMPU, e por conta disso solicitou a exclusão do conselheiro Silvio Pina, em razão da sua falta de respeito com os demais conselheiros que realizaram um trabalho voluntário e imparcial em prol da política de desenvolvimento urbano no município. Neste momento, o conselheiro Carlos Eduardo Diniz informou que, embora o regimento interno tenha sido alterado com possibilidade de perda do mandato por quebra de decoro, a lei não pode retroagir para prejudicar, o que impossibilita colocar em pauta a votação requerida pela aludida conselheira Bianca Previtali. Continuando a reunião, o conselheiro Saul Braga, que também fez sua defesa diante das acusações do conselheiro Silvio Pina, explanando que o mesmo afirmou em síntese na reunião realizada nas dependências do condomínio Vinhas da Vista Alegre, que ele conseguiu se eleger, mas é o único que defende os residenciais da cidade. O resto, e vamos chamar de resto mesmo, são todos da pressão imobiliária, os imobiliários, empresários e donos de terra ou que trabalham para eles, dando a entender que de todos os conselheiros, somente ele é honesto e se faz presente no conselho de forma correta. O conselheiro Saul fez a interpretação juntamente com os demais conselheiros de que o conselheiro Silvio Pina acusa indiretamente todos os conselheiros do CMPU de serem movidos por interesses pessoais. Na sequência, o conselheiro Francisco Barijan pediu ao conselheiro Pina que houvesse mais respeito com todos os demais conselheiros, fato ignorado pelo conselheiro Silvio Tadeu Pina. Após iniciada a discussão acima, o conselheiro Silvio Tadeu Pina, que havia falado na reunião anterior, fez graves acusações à alteração do regimento interno do CMPU, sendo que o conselheiro Carlos Eduardo Diniz passou a apresentar as justificativas quanto à afirmação do conselheiro Silvio Pina, dizendo que o questionamento é intempestivo, pois o assunto foi exaustivamente debatido na reunião passada, mas em respeito ao aludido conselheiro, iria explicar o motivo da não existência de irregularidade, informando que a redação da linha F do inciso 2º do artigo 5º do regimento interno é legal, uma vez que, dependendo do assunto a ser tratado no âmbito do CMPU, pode ocorrer o sigilo entre os conselheiros, a exemplo do que ocorre com a Lei Geral de Proteção de Dados LGPD. Veja-se que o conselheiro Carlos Diniz demonstrou total respeito ao conselheiro Pina, quando esclareceu os fatos questionados, mesmo não sendo-lhe pertinente ao momento. Por outro lado, note-se que o conselheiro Silvio Pina, desde o início da reunião, provocava e afrontava todos os demais conselheiros, sem qualquer motivo que justificasse tal atitude reiteradamente desrespeitosa com os demais membros. Em seguida, o conselheiro Francisco Barijan solicitou informações sobre a situação da rua Anésio Marciano. Neste momento, o presidente do CMPU informou acerca das obras, esclarecendo tratar-se de obra emergencial para contenção de erosão no local, informando que a mesma havia sido paralisada por uma ordem judicial, momento no qual solicitou ao conselheiro Diniz para discorrer com maior propriedade sobre a ação judicial em curso, uma vez que é o secretário municipal de Justiça do município e atuou no caso. O conselheiro Diniz explicou tecnicamente que a ação foi proposta pela Associação dos Proprietários em Vila Monte Verde, destacando que o referido residencial se localiza em região bem distante do local dos fatos, objetos da ação judicial.
continua informando que a administração pública, no afã de resolver o litígio, alterou o projeto para atender o pedido da associação e requereu ao meritíssimo juiz uma audiência de conciliação, momento em que o magistrado pediu para que as partes se reunissem de forma extrajudicial. Por 2 vezes, a Prefeitura se reuniu nas dependências da Secretaria de Justiça, apenas com o advogado da associação, Dalton Corazari de Santi, uma vez que os autores não compareceram às reuniões. O advogado da associação apresentou uma proposta formulada pela dita associação, requerendo da administração a desapropriação de imóvel distante da Rua Nésio Marciano, a qual não foi aceita pela municipalidade, ressalvando que a obra emergencial que estava em andamento não tem relação com a abertura do prolongamento da via pública. Em seguida, informou que o juiz do processo designou uma audiência de conciliação entre as partes, mas nas dependências do fórum, a qual resultou infrutífera e nomeou um perito judicial para elaboração do laudo técnico e que o processo permaneceria paralisado no aguardo da conclusão do laudo do perito. Fatos esses facilmente comprobatórios ao analisarmos o andamento da ação judicial em trâmite perante a primeira vara judicial de Vinhedo. Neste momento, o conselheiro Silvio Pina interrompe a fala do conselheiro Diniz, dizendo em alto e bom tom que não é parte da ação, na ação e não tem conhecimento do processo, muito embora tenha conhecimento dos fatos. Continua afirmando veementemente que o conselheiro Diniz mentia sobre os argumentos narrados, ocasião na qual os ânimos ficaram exaltados, ocasionando uma discussão generalizada entre todos os membros do conselho. O conselheiro Silvio Tadeu Pina, de forma desrespeitosa, passou a agredir o conselheiro Carlos Eduardo Diniz de forma injuriosa, preferindo-lhe acusações perante os demais conselheiros e membros da sociedade civil, ferindo-lhe sua honra e o respeito que possui perante todos. O conselheiro Silvio Tadeu Pina, a todo momento, tratou de forma desrespeitosa e abrupta não só o conselheiro Diniz, mas também todos os demais conselheiros, sendo que as atitudes defensivas praticadas pelo conselheiro Diniz foram reflexo das injustas agressões sofridas. Ora, o conselheiro Diniz tão somente procurava esclarecer fatos colocados pelos demais colegas, uma vez que, enquanto secretário municipal de Justiça, atuou veementemente junto com os procuradores do município na ação judicial da Rua Nésio Marciano e tem conhecimento do andamento do processo judicial, que, aliás, é público. Do direito. Sabe-se que o regimento interno do Conselho Municipal de Política Urbana é a regra por meio do qual todos os conselheiros devem se pautar, tanto por suas condutas quanto por suas premissas. Assim, a nova redação do artigo 5º do regimento interno do CMPU passou a vigorar com a seguinte redação e acréscimos. Artigo 5º, a perca do mandato verificar-se-á quando: 2. O representante atuar de forma incompatível com o decoro a seguir definidos. A linha D, perturbar a ordem das reuniões do Conselho. A linha E, praticar ofensas físicas ou morais nas reuniões ou fora delas, por atos ou palavras contra outro representante. A linha I, outros casos a serem deliberados pelo plenário devidamente fundamentados. Parágrafo 2º. No caso do inciso 2º, a perda do mandato será decidida pelo plenário do CMPU por maioria absoluta, mediante a provocação de qualquer um dos representantes, assegurada ampla defesa. O conselho indiciado por procedimento incompatível, o conselheiro indiciado por procedimento incompatível com o decoro, terá o prazo de 5 dias úteis para apresentação de defesa escrita a ser entregue e protocolada ao presidente do CMPU, que imediatamente deliberará a convocação dos conselheiros em sessão extraordinária, por meio do qual o plenário decidirá sobre o deferimento ou indeferimento da defesa apresentada. Em sendo indeferida a defesa que alude o parágrafo 3º, o conselheiro será destituído imediatamente do cargo, com substituição da vaga pelo suplente, sendo concedida a oportunidade de nomeação de um novo suplente, indicado pelo poder público ou sociedade civil, conforme o caso. À luz do exposto, requer seja colocado em votação o recebimento da presente representação para a perda de mandato do conselheiro Silvio Tadeu Pina, abrindo-se o prazo regimental para a defesa do acusado.
Nesses termos, pede deferimento, Vinhedo, 5 de outubro de 2022. Bom, da mesma forma como foi feita o outro requerimento, né? Eu vou colocar aqui em votação os conselheiros que deliberem sobre o encaminhamento ou não do requerimento do Carlos Eduardo Diniz ao Pleno para ser posteriormente deliberado. Quem é favorável ao encaminhamento do requerimento, que se manifeste. Aprovado por maioria. Quem é contrário ao encaminhamento do requerimento do Eduardo Diniz ao Pleno do Conselho, que se manifeste também, por favor. Quem se abstém da votação? Um voto de abstenção, uma abstenção, aliás, do Silvio Pina. Vou aqui também deixar uma entrega de uma cópia ao conselheiro Silvio Pina, por favor, Silvio, se puder comparecer aqui para retirar. Ressaltando novamente que o prazo para interposição dos recursos regimentais do CMPU serão de 5 dias úteis, protocolados até o dia 26/10, que é quarta-feira, diretamente na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, aos meus cuidados. Esse documento também que foi entregue pelo Diniz, ele está à disposição aqui na mesa para consulta, tá bom? Sim. Sim. Isso aqui o que é? Uma cópia? É o original, né? Antes de partir para os demais assuntos, informar que foi me entregue aqui no início da reunião um requerimento protocolado aqui pela Bianca Previtali. Da mesma forma, eu vou proceder à leitura e depois pôr em votação e encaminhamento ao Pleno do CMPU. Bianca, só em respeito a... Você queria falar aquela hora, eu vou abrir depois, tá na sequência aí a palavra, após a leitura e encaminhamento dos requerimentos. Ilustríssimo senhor presidente, senhor Silnei Fabiano Mendes Senhor, digníssimo presidente do Conselho Municipal de Política Urbana de Vinhedo. Representação. Eu, Bianca von Zuben Previtali, brasileira casada, advogada, inscrita na OAB, com endereço na Estrada Municipal Conceição do Barreiro, sem número Vinhedo, na qualidade de conselheira, com fundamento no regimento interno do Conselho Municipal de Política Urbana de Vinhedo, CMPU, vem respeitosamente representar contra o conselheiro Silvio Tadeu Pina, brasileiro, arquiteto, convivente em união estável, portador da cédula tal, e do RG, da cédula de identidade tal, do CPF tal, residente domiciliado à Rua Jasmim, número 120, condomínio Vista Alegre, Vinhedo, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos. Dos fatos, em decorrência de atos que vêm sendo praticados pelo representado, o qual vem promovendo reuniões com a população de Vinhedo para fazer palestras sobre o projeto de revisão do plano diretor, nas quais ele tem denegrido a imagem dos demais conselheiros, mediante a imputação de condutas irregulares, com atribuição de adjetivos que ferem o decoro dos membros desse conselho, alegando que os membros participam de um grupo organizado, interessado única e exclusivamente em auferir lucros abusivos, mediante a aprovação de projetos que são de interesse de empresários e empreendedores. Grupo esse que tem a simpatia e conivência da administração pública. Inclusive, tem promovido a divulgação de tais palestras nas mídias sociais para que os integrantes da sociedade civil de Vinhedo tomem conhecimento de tais fatos, infringindo os demais membros comportamentos que não condizem com a realidade e maculando a imagem dos mesmos.
Tais fatos já foram levados ao conhecimento desse Conselho em reunião realizada anteriormente, sendo que constou na ata daquela reunião. Do direito, sabe-se que o regimento interno do Conselho Municipal de Política Urbana é a regra por meio do qual todos os conselheiros devem se pautar, tanto por suas condutas quanto por suas premissas. Assim, a nova redação do artigo 5º do regimento interno do Conselho Municipal de Política Urbana passou a vigorar com a seguinte redação e acréscimos. Artigo 5º, a perda do mandato verificar-se-á quando: inciso 2º, o representante atuar de forma incompatível com o decoro a seguir definidos. A linha D, perturbar a ordem das reuniões do Conselho. A linha E, praticar ofensas físicas ou morais nas reuniões ou fora delas, por atos ou palavras, contra outro representante. A linha I, outros casos a serem deliberados pelo plenário devidamente fundamentados. Parágrafo 2º, no caso do inciso 2º, a perda do mandato será decidida pelo plenário do CMPU, por maioria absoluta, mediante convocação de qualquer um dos representantes, assegurada a ampla defesa. Parágrafo 3º, o conselheiro indiciado por procedimento incompatível com o decoro terá o prazo de 5 dias úteis para apresentação da defesa escrita a ser entregue e protocolada ao presidente do CMPU, que imediatamente deliberará a convocação dos conselheiros em sessão extraordinária, por meio do qual o plenário decidirá sobre o deferimento ou indeferimento da defesa apresentada. Em sendo indeferida a defesa que alude o parágrafo 3º, o conselheiro será destituído imediatamente do cargo com a substituição da vaga pelo suplente, sendo concedida a oportunidade de nomeação de novo suplente, indicado pelo poder público ou sociedade civil, conforme o caso. Em face do exposto, reiterando o pedido formulado em reunião desse Conselho, conforme consta em ata, requer-se seja colocado em votação o recebimento da presente representação para a perda do mandato do conselheiro Silvio Tadeu Pina, abrindo-se prazo regimental para a defesa do acusado. Termos em que pede deferimento, Vinhedo, 19 de outubro de 2022. Da mesma forma, vou colocar ao Conselho a votação para encaminhamento desse requerimento ao Pleno do CMPU. Quem é favorável ao encaminhamento do requerimento, que se manifeste. Aprovado por maioria. Quem é contrário ao encaminhamento desse requerimento ao Pleno do Conselho, também que se manifeste. Alguma abstenção? Uma abstenção. Conselheiro Pina. Pina, já fica aqui à sua disposição também uma cópia do documento que, sim, ela já entregou em 2 vias, para que você exerça seu direito à ampla defesa, tá? Se quiser vir retirar aqui da mesa, por favor. Oi? Não, por favor, Pina, eu solicito mesmo que seja retirado agora para seguir o rito como tem sido feito com os demais, para a gente não perder aqui a linha da reunião. Obrigado, viu? Tem aqui uma cópia desse requerimento que está aqui à disposição também dos conselheiros para consulta nesse momento. Eu falei que eu ia falar isso antes de encerrar a reunião, né? Que ainda não está encerrado, obviamente, que o prazo para a interposição dos recursos, dos requerimentos que foram aqui aceitos pelo CMPU, são de 5 dias úteis, né, conforme o regimento interno. Eles devem ser entregues até o dia 26/10, que é a próxima quarta-feira. Pode ser entregues direto à Secretaria de Desenvolvimento Urbano, aos meus cuidados. Novamente, se quiserem manter o sigilo da defesa, ele pode ser entregue em envelope lacrado, né, e a gente dá um recebido no protocolo de entrega, tá certo? Já deixo aí aos conselheiros, né, principalmente e especialmente aos que irão ter que fazer as suas defesas, que a porta lá da secretaria está aberta para receber os requerimentos a qualquer momento. Se tiver algum contratempo também, que podem entrar em contato direto comigo lá. Eu não estando, por favor, deixar recado que eu retorno, tá ok? A todos. Queria aqui abrir a palavra aos conselheiros. No momento da leitura de um dos requerimentos, a Bianca tinha solicitado a palavra. Se quiser ainda
já está sanada sua palavra. Queria aqui saber se tem mais alguma coisa a ser colocada na reunião, algum conselheiro traz alguma coisa para a reunião ou queira falar, que fique à vontade aí. Por favor, Pina, aqui. Ô, Renato, você é suplente de quem? Não, o Renato é titular ou é suplente? Tá. Vou abrir a palavra ao Pina, que é o conselheiro titular, por favor. Só um minuto, depois a gente vê isso, né? Bom, eu não pretendo aqui hoje fazer minha defesa de maneira alguma, né? Eu fui citado hoje com esses requerimentos. Vou fazer a minha defesa por escrito e oral. Quero fazer ela também oral aqui. Mas eu só quero hoje falar sobre duas coisas. Primeiro, eu concordo com a doutora Bianca Previtali, no seu pronunciamento inicial aqui, quando ela diz que nós estamos perdendo tempo. Eu tenho absoluta certeza disso. Nós já estamos aí há mais ou menos uns 7 anos perdendo tempo. É isso que nós estamos fazendo. Quando nós deveríamos, na verdade, estar discutindo uma cidade melhor com a população, e não nesses conselhos totalmente fechados que impossibilitam a participação de qualquer cidadão e até dos conselheiros. Eu fiz vários requerimentos desde que essa nova gestão do CMPU começou a acontecer. Fiz pelo menos 6 requerimentos solicitando ao presidente que a gente pudesse discutir a cidade, meio ambiente e urbanismo. Em nenhum momento isso aconteceu nessa gestão. Nenhuma das reuniões a pauta foi discutir a cidade. De jeito nenhum. E eu entendo o seguinte, eu falei isso várias vezes quando a gente estava discutindo o plano diretor, a proposta de 2020, que esse caminho não leva a nada. Nós passamos, já tem uns 7 anos discutindo isso, começamos agora de novo uma nova revisão, sem nenhuma participação da sociedade. Eu não pude ver nada, só recebi agora, recentemente, o plano diretor apresentado aqui, e eu não pude ficar perguntando, só pude falar 2 minutos, e eu tenho uma série de dúvidas sobre o plano diretor. Gostaria de tirar essas dúvidas e poder me pronunciar como representante da sociedade eleito. Quero dizer também o seguinte, que eu, em momento algum, nesses anos todos, nunca desrespeitei nenhum conselheiro, nenhuma pessoa, qualquer que seja, estando afinado com os mesmos princípios ou não. Se alguém tiver um áudio ou um vídeo, que mostre. Eu desrespeitando qualquer pessoa. Isso nunca aconteceu. Então, eu falo isso em respeito a tantas pessoas que estão aqui, e eu quero agradecer a participação da sociedade civil, que sempre tem participado, mesmo não tendo a possibilidade de se manifestar. E eu peço de novo, eu pedi em 2020, vou pedir novamente. Esse caminho não vai levar a nada. A proposta que se colocou de revisão do plano diretor é impossível de ser aprovada. Vocês estão enganados. Isso não vai ser aprovado. Existem legislações municipais, estaduais e federais que impossibilitam aprovar esse tipo de plano que está aqui. É impossível, como aconteceu na revisão de 2020, coisas do tipo haver uma votação dos delegados que definem que não existe mais cerrado em Vinhedo. O cerrado continua aí. Está descrito nos mapas, está descrito nos livros. Cientistas definem o cerrado aqui em Vinhedo. Então, assim, esse caminho não leva a nada. Então, eu faço a proposta da gente reiniciar um plano diretor de verdade, para que a população possa participar e que a gente possa também avaliar a necessidade de cada um de vocês, cada uma das pessoas que tem terrenos, que tem terras, qual é a necessidade, e ver se existe possibilidade de se fazer um grande acordo da cidade. Plano diretor é possível
De verdade, eu já participei de muitos, e vi vários acordos sendo feitos aqui e fora do Brasil, que realmente conseguiram levar a cidade para frente, né? E a gente poderia fazer Vinhedo, inclusive, valer muito mais. Os terrenos que estão aí, quem é proprietário de terra, eu entendo que queira fazer lá um empreendimento, esse empreendimento poderia valer muito mais do que está valendo hoje, se a gente conseguisse fazer um plano diretor de verdade. Então, eu quero terminar por aqui. Agradeço a presença de todos aqui. Obrigado. Está registrado aí, a fala do Pina. Gente, só para manter a ordem aqui, está registrado também o apoio a ele. Queria pedir, por favor, para cessarem as palmas para a gente continuar a reunião num clima confortável aí. Seria possível, por educação, vocês pararem ou não? Não, eu não estou cerceando o direito de ninguém aplaudir, não. Todos aplaudiram, é só... Por favor, eu estou me manifestando. Você pode aplaudir, todos podem vaiar se quiser também, a manifestação aqui é livre, só para a gente manter o rito da reunião, que é uma reunião do Conselho, né, uma reunião ordinária, com pauta definida, então, para a gente ser um pouco célere e também não ficar perdendo muito tempo, né, com tantas palmas que já foram registradas e acho que não há necessidade de ficar 10 minutos batendo palma, só essa é a minha posição. A senhora não tem direito de se manifestar hoje, que é uma reunião do Conselho, tá? Mais algum conselheiro quer ter o direito à palavra? Eu vou ceder ao Renato, que tinha pedido antes. Pode falar, Renato. Ele é suplente. Olha, boa noite. O Renato. Sugiro que primeiro leiam o regulamento, o regimento do Renato. Né? Renato, vamos lá. Agora, se não quiser deixar eu falar, não vai ter problema nenhum. Renato, eu que estou falando aqui, não são os conselheiros. Você tem o direito à fala, sim. Tá. Quer falar primeiro? Pode falar. Que se você gentilmente ceder lugar para a conselheira, claro, que é titular, para depois você falar, ou se ela ceder também, você pode falar. Por favor. Falar? Pode falar, Renato, por favor. Só vou pedir que a hora que eu estiver falando aqui, não fale ali também, porque grava junto. Tá bom? Boa noite a todos e todas. Acho necessário vir hoje aqui falar, porque eu fiquei perplexo com a última reunião. Fiquei triste e acho que o Diniz sabe bem disso, depois a gente se encontrou ali, ele viu a minha profunda tristeza, né, em ver em que ponto que a gente chegou, né, de tanta pressão que existe em relação ao tema, né, revisão de plano diretor, e dessa pressão que eu, como ambientalista, tenho que fazer, né, e eu acho que o erro é inerente do ser humano. E a gente vê o que aconteceu e pensar em rever é uma necessidade. Então, a última reunião foi um equívoco. Eu acho que a gente precisa rever isso. Como foi colocado aí no pedido do Silvio Pina. E gostaria de falar também que eu concordo com a Bianca também, que a gente perde muito tempo com isso, né? Eu estou aí acho que uns 8 anos, né, em conselho, em revisão de plano diretor, já fui retirado do conselho por, né, manobras que ocorreram, e eu gostaria de vir aqui participar da comissão técnica, de ir numa assembleia territorial, como eu já falei diversas vezes sobre isso, que é o que está no regimento, que o nosso plano diretor deve ser revisto, mas ele tem muita coisa boa. Eu, como geógrafo, eu vejo a ocupação do entorno das represas
para mim eu fico perplexo. Tem um estudo da Sueli, do Instituto de Geociências da Unicamp, que fala que a gente tem represas sedimentares na região do Cachoeira, que é por isso que a gente mantém o lençol freático carregado. A Jacto tem um poço lá que nunca seca. Por quê? Porque a gente tem ali, na bacia, um pacote sedimentar muito grande. E o que vai na nossa área de manancial foi definida na ZCA Leste, porque está dentro do nosso território, a gente não depende de outros territórios, está dentro do nosso território, e é a área amontante. Então, é onde a gente tem lá rocha alterada, a gente tem os colúvios, a gente tem solos que se recarregam, a gente precisa reflorestar, precisa dar fazer um manejo adequado. Eu entendo o mercado imobiliário e os proprietários, a representatividade, mas a gente não pode ficar só nesse lado. É isso que está acontecendo todo esse tempo. Eu entendo. Outro dia o Páfaro falou, tinha a granja, né? Agora o que eu faço? Estão colocando IPTU na minha terra. É uma demanda, a gente precisa conversar sobre isso, claro. Então, a gente nunca teve uma conversa, eu nunca vi uma conversa realmente para a gente conseguir evoluir. Todo esse aumento de adensamento da cidade, ele vai tender a um colapso. Então, todas as áreas de preservação, elas estão sendo... Está aumentando o densamento. Córrego do Moinho, né? Não sei se todo mundo viu os mapas, parece que ninguém viu os mapas. O Córrego do Moinho, que abastece a capela, né? Que abastece a lagoa, né? Que a prefeitura comprou uma lagoa. E aí eu vejo na hidrologia, que a gente estudou, que represamento é algo atrasado, se você não tem um manejo de uma área de recarga, né? Os reservatórios vão sedimentar, gente. Vai acontecer igual na represa 1. A gente vai fazer mais 10, 20, 30 reservatórios, e se a gente não controlar a erosão, isso vai sedimentar. Em qualquer estudo hidrológico é inviável certo tipo de represamento que você vai ter um tempo de uso pequeno. Eu não vi esses estudos. Eu gostaria de ver esses estudos. Eu aconselho a gente, talvez, ter um contato com as universidades. A Unicamp está disponível para isso. A gente já conversou um tempo atrás, teve até uma reunião na promotoria, quando foi ser contratado o Rinaldo, que eu participei da reunião, onde o Rogério Sanches, o promotor, que colocou que não deve ter retrocesso ambiental, né? Agora, se isso não for retrocesso ambiental, pessoal, a gente está negando toda a ciência que foi feita até agora na hidrologia. Então, o que eu acho que a gente tem que repensar, fazer as câmeras, fazer as assembleias territoriais, né? As zonas especiais de interesse social, colocadas lá no fundo, no Jardim Florido, onde não tem estrutura nenhuma. Não sei se alguém viu o mapa. Eu não vi ninguém criticar isso, gente. Como que pode? Isso daí, os urbanistas. Quem é urbanista? A cidade não pode ficar criando movimento pendular. Essa concepção não cabe mais, né? O que São Paulo fez, colocar as pessoas lá no fundão, todo dia a gente carrega milhões de pessoas de um lado para o outro, poluindo, né? Aí demanda transporte público, aí foi colocado lá num fundão. Isso é uma das coisas, né? Tem várias, eu poderia falar 2 horas sobre isso, pessoal. Eu tenho certeza que a população que paga aluguel nessa cidade não está sabendo o que é isso. Eles não têm ideia do que é isso. De ser colocado, né, numa zona especial de interesse social, lá naquele fundão lá. Com lotes de 160 metros, né? Que pode ser bom, né, para quem nunca teve uma casa, mas a cidade nem tinha, né, mais esses lotes de 160 metros quadrados.
Então, acho que a gente tem que repensar do zero, realmente, o que é essa revisão do plano diretor. Obrigado. Obrigado. Bianca? Pessoal, eu vou ser breve, até porque... Você que não consegue abaixar? Eu vou ser breve, até porque a nossa reunião aqui não é para discutir revisão de plano diretor, tá? Mas como o senhor Pina, conselheiro, falou no meu nome, quando ele veio aqui fazer a fala dele, senhor Pina, nós discutimos 7 anos de revisão de plano diretor. Só o plano do senhor, que é o certo? Que plano que o senhor quer? E mais... O senhor fez parte lá como delegado, o senhor foi excluído como delegado. O senhor foi excluído por faltas. O senhor não compareceu até o final. Como que o senhor fala que não teve revisão lá? Grupo técnico, pessoal do Instituto Agronômico, doutor Reinaldo, várias pessoas, que sei que tem pessoas aqui que participaram há 7 anos atrás lá discutindo. Obviamente, é um processo democrático, tem gente que não está de acordo, tem gente que está, mas foi discutido amplamente. Foi convocado, sim, a sociedade civil. Teve discussões lá. Não estou falando mentira, porque quem esteve lá, está tudo gravado na prefeitura, atas, tudo. Agora, me parece que só a palavra do senhor, só o senhor que é o técnico, só o senhor que conhece, né? Parece que ninguém conhece mais nada, que só a palavra do senhor que está certa. E mais... Se esses conselhos estão fechados ou não, por que quando a prefeitura fez lá, abriu, edital, convocou, por que as pessoas não foram lá para participar? Por que não foram? Há um regulamento, há uma lei. Agora vem aqui e fala que está fechado. O que é isso? Aqui são pessoas idôneas que estão trabalhando para a cidade, para ter uma cidade melhor. Certo? É isso. A gente não tem que estar aqui e ficar discutindo se um conselheiro falou mal do outro. A gente está aqui para discutir coisas da cidade, para andar para frente. E eu quero deixar bem claro que o senhor Pina foi excluído lá, inclusive judicializou e perdeu. O juiz negou a volta dele. Tá? Então, a verdade a gente tem que falar aqui. Está na hora da gente começar também a falar a verdade das coisas que aconteceram. É isso que fica aqui. A minha queixa, a minha fala, que daqui para frente, a gente como conselheiro, a gente tem que trabalhar por essa cidade. Independente de revisão ou não, a gente está aqui para ver se tem algum problema em bairro, é isso que a gente está aqui. Não ficar todo o tempo todo só perdendo tempo em revisão. Faz parte do processo? Faz parte. Mas não pessoas aqui que ficam judicializando o Ministério Público. Aliás, esses órgãos já estão por dentro do que está acontecendo. Então, já estão sabendo que existem grupos que ficam difamando, jogando em sites. E mais, não chamou de resto? Vamos aqui na próxima reunião colocar aqui, jogar aqui na frente o vídeo dele. Todos os conselheiros são resto. Só ele trabalha para o CMPU. Só ele que entende. Então, vamos jogar aqui, ó. Está lá na prefeitura, está lá. O vídeo dele está aqui gravado, o que ele fez na última reunião. A forma, chamar um conselheiro de mentiroso. O processo é público, gente. Como que vai falar um negócio desse? Então, absurdo, absurdo, absurdo. Precisa parar com isso, precisa reger a questão do respeito com os colegas. A gente vive uma democracia. Né? Então, eu acho que é isso. Todo mundo tem que ter a palavra? Todo mundo tem que ter a palavra. Mas respeitar e falar a verdade. Está na hora de todos nós, como conselheiros, entidades civis, pessoas que estão ali fora, vir falar e começar a se queixar desse grupo, minoria, que fica difamando todas as pessoas que estão aqui. Obrigada. Só um minuto. Queria registrar aqui a presença do vice-prefeito, Edson PC. E acho que o professor chegou aí também, né, professor? Legal. Só um minuto. Só um minuto.
Só um minuto. Só um minuto. Tá bom. Tô aqui, ó. Deixa eu falar. Vamos tomar um negócio, ele fala comigo? Vem cá. Não. Vou falar com ele. Não, fora você fala pra ele. Vem cá. Tá tendo reunião aqui, senão vai atrapalhar a reunião. Vem cá, vamos lá. Podemos encerrar por aqui, gente? Tem mais algum assunto? Pina? Oi? Pois não, lógico. Por favor. Ele exerceu o direito de defesa. Não, eu não pretendia falar mais e vou ser bem breve. Eu jamais, na reunião fatídica anterior, chamei qualquer pessoa de mentiroso. Nesta ou em qualquer outra. Nunca chamei ninguém de mentiroso. Foi falado aqui que eu perdi um processo. Não perdi nenhum processo. A gente entrou com um processo, o processo foi desenrolando, paralisou o plano diretor, porque os delegados tinham faltas. E nenhum juiz julgou eu não participar. Na verdade, eu não tive as faltas, mas por um decreto, como é tudo feito aqui, na revisão do plano diretor, é tudo por decreto. A senhora pode deixar eu falar? Por decreto, fizeram uma nova eleição por decreto. E aí não me puseram, mas eu não tive faltas. As faltas que eu tive foram justificadas, e foram menos do que 4. E nenhum juiz colocou que eu não poderia ser delegado. Isso não é verdade. Pessoal, queria aproveitar aqui, antes de encerrar, pelo regimento interno, a gente tem que, toda vez que é encaminhado um pedido aqui, se eu estiver errado, você me corrige, doutor, um pedido de sanção contra algum conselheiro, que seja dada ampla defesa, obviamente, e que depois seja feita uma reunião extraordinária para análise e deliberação quanto às defesas e às acusações. Eu queria aproveitar essa reunião, já que nós temos um prazo definido aí para o dia 26/10, eu insisto em não pôr o óculos, né? No dia 26/10. Então, eu queria saber se a gente já poderia aqui, colocar no pleno, se a gente pode, hoje, já tentar definir a data dessa reunião extraordinária, e depois a gente já faz a publicação na sequência aí com a pauta dela. Podemos colocar isso em votação? Quem se manifesta favorável a definir a data dessa reunião extraordinária hoje, que, por favor, se manifeste. Maioria. Quem é contrário à definição de uma data da reunião extraordinária, também se manifeste, por favor. Abstenção? Pina se absteve. Só lembrando que a nossa próxima reunião ordinária é dia 14/12. Então, nós temos que realizar aqui antes do dia 14 e após o dia 26. Não pode ser às terças-feiras, porque tem reunião do CONDEMA, alguns membros aqui participam da reunião do CONDEMA também. Então, eu sugiro que seja numa quarta-feira também, não na próxima, no dia 26, mas sim na outra, que é dia... E aí, Fernanda, por favor. Pô, mas ninguém quer vir no feriado, hein? Dia 9 de novembro, pode ser essa data da reunião extraordinária? 9 de novembro. Se quem concorda com essa data, por favor, se manifeste. Ampla maioria. Votos contrários e abstenções? Uma abstenção. Então está definido. Você marca aqui, Fernando? Gente, não tendo mais assunto para ser tratado aqui, está encerrada essa reunião ordinária. Agradeço novamente a presença de todos aqui,
todos os conselheiros, suplentes, sociedade civil, e que todos tenham uma boa noite aí, um bom resto de semana. Obrigado.